Uma coisa que eu tô custando aprender a fazer e ser é o seguinte: faça o que você consegue da melhor forma que você consegue. Eu tive, por muito tempo, o perfeccionismo como uma característica. E o perfeccionismo, ele é resultante de traumas. Quando você era criança, o adulto que era responsável por você, ele só te valorizava, só te dava carinho quando aquilo que você fazia era perfeito. Ou se você fizesse alguma coisa que ele não considerava perfeito, porque tudo isso, gente, é o que a outra pessoa acha e a gente, como criança, não entende muito bem. Essa pessoa, você fazia algo que ela não considerava perfeito e ela te punia. Pode ser uma punição física, pode ser uma punição psicoemocional. Tanto faz. De qualquer forma, você cresceu entendendo que tinha que fazer as coisas perfeitas, porque só assim você seria amado ou não seria castigado. Infelizmente, isso se estende para a vida adulta e a gente passa o quê? Passa a querer fazer tudo perfeito o tempo todo. E o que acontece? As coisas dão errado. E a gente fica muito triste, muito frustrado, muito chateado, muito decepcionado. E muitas vezes a gente desconta em si mesmo ou desconta nos outros. Muitas vezes a gente simplesmente deixa de fazer as coisas porque não vai conseguir perfeito ou não vai ser perfeito, ou para de fazer a coisa, para o processo, porque as etapas não estão seguindo a perfeição que a gente acha que esse processo tem que ter. E isso, gente, é muito lesivo para nós como seres humanos, porque a gente quer fazer um monte de coisa e não faz nada. E fica triste, fica frustrado porque não faz as coisas. E assim vai. Bom, eu falo por mim, porque eu passo por isso, eu sofro com isso. E tenho melhorado. Por exemplo, na dieta, tem dias que eu erro uma refeição, eu começo a refeição seguinte. Eu erro um dia, eu começo o dia seguinte. No treino, se bem que treino é uma coisa que pra mim eu tenho conseguido ir todos os dias. Mas tem dia que o treino rende 10%, tem dia que eu me pergunto por que eu tô fazendo lá. Tem dia que eu consigo dar 110%, isso é ótimo. Então, assim, eu tenho conseguido. Mas tem outras áreas, por exemplo, que não. Há muito tempo eu falo que eu quero aprender a falar inglês. Por quê? Porque eu acho bonito, porque eu acho interessante, eu acho uma forma de manter o seu cérebro ativo. E por ter essa mania de querer ser perfeito, até hoje eu não consegui. E, por exemplo, se eu tivesse ido de pouquinho a pouquinho, um dia muito bem, outro dia muito mal, outro dia nada, pelo tempo que eu já queria ter realizado isso, eu teria pelo menos um inglês, vamos lá, intermediário. Mas como eu ainda muitas vezes me atenho a essa perfeição, eu não tenho inglês nem básico.
E isso vai se estendendo para todas as esferas da nossa vida. Todas. E acaba que a gente fica preso em nós mesmos. Porque as outras pessoas ao redor da gente simplesmente não se importam. Gente, ninguém tá aí para isso. Se você vai conseguir fazer perfeito ou não. As pessoas, na verdade, quando você começar, elas vão te apoiar. Muita gente vai se inspirar porque você teve coragem de fazer. Então, comece. Simplesmente comece. Independentemente do que você queira, comece. E se, assim como eu, você não conseguiu fazer isso sozinho, procure uma ajuda psicológica profissional. Um psicólogo, ele vai te ajudar a identificar toda essa situação e juntos vocês vão construir ferramentas para que isso possa ser superado e você consiga deslanchar projetos, fazer coisas que você não consegue, porque, na verdade, no fundo, você consegue. Mas você cria tantas situações, tantos empecilhos, tantos entraves, tantas fases, tantos processos rígidos que tem que ser daquele jeito, que no final das contas você não consegue engatar, você não consegue fazer. Então, se permita errar, se permita não ser perfeito, porque você começa a fazer e como tem aquela trend que tá agora, primeiro você começa, depois você melhora, é justamente isso. Larga a mão desse perfeccionista e simplesmente começa. Você vai ver que no meio do processo você vai melhorando e quando chegar um certo tempo você vai olhar para si mesmo e falar assim, cara, que incrível, eu consigo. E se você deixar o perfeccionismo te dominar, você nunca vai poder ter essa experiência, porque você nunca vai se permitir ter, porque você nunca vai se permitir errar. Então, se dê essa chance.